Estamos de volta com o Bauru agora, são 3 horas e 1 minuto. É hora de mais informação e mais bate-papo legal aqui no Bauru agora. Saúde mental, com o psicólogo clínico Cláudio Márcio Salviano, que já está conosco na linha para a gente tratar de traumas emocionais. Seja bem-vindo mais uma vez, Cláudio, ao nosso programa. Grande abraço, boa tarde. Ô Júlio, um grande abraço a você e a toda a equipe da rádio e a todos os nossos ouvintes. Então vamos falar de traumas emocionais, Cláudio, e como acontecem os traumas na mente humana, para a gente começar esse bate-papo? Bom, a primeira definição da palavra, né, se todos que estão nos ouvindo pensarem em trauma, muitas vezes a gente pensa num trauma, numa quebra, né? Se pensarmos um trauma de um osso, é uma quebra, mas o trauma emocional, né, a minha primeira assim, opinião é que esses traumas eles são feridas que falam e podem virar cicatrizes que curam. Então existem dores, né, que são dores que sangram e outras que não sangram. E essas dores emocionais que sangram, nós podemos dizer que são esses traumas. E sangram e paralisam a pessoa, né? São frases cruéis que a pessoa ouviu durante a infância. Frases como você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém e coisa do tipo, né? O vazio de um abandono também, o peso de uma humilhação que o tempo não apagou. Então muitas pessoas caminham pelo mundo hoje com o corpo no presente, mas com a mente presa num ontem, num passado, né, que machuca. Aaron Beck, um teórico da psicologia cognitiva comportamental, né, um dos maiores nomes da psicologia, ele dizia que não é o que acontece conosco que nos define, mas como interpretamos o que aconteceu. O homem, então, não é medido, qualificado pela quantidade de vezes que ele cai ou erra, mas pela forma que ele se levanta. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer. É a maneira como ele vai resolver a questão que é o mais importante. Aí vai uma pergunta até, talvez, para os nossos ouvintes hoje, né? Será que você está aprisionado a alguma fala do passado? Você é um prisioneiro da sua história ou um autor da sua história? Hoje podemos entender como a transformação, muitas vezes, na cabeça da pessoa por causa de um trauma, isso é muito relevante e fica durante muitos anos em alguns casos. Então, entender e transformar o trauma em superação é a nossa maior missão. Então, imagine, por exemplo, né, uma mente dentro de um sistema de arquivos. Quando algo muito doloroso acontece, por exemplo, um assalto, uma perda súbita ou um abuso, é como se o arquivo fosse pesado demais para o sistema aguentar. Então ele trava, a mente ela bloqueia diante de algo traumático. Em psicologia nós aprendemos o seguinte, nós estudamos a mente humana, que o trauma gera o que chamamos de crenças centrais. E o evento passa, mas a pessoa fica com um pensamento como se fosse tatuado na alma. Ela diz para si mesma, eu sou vulnerável, o mundo é perigoso, ou eu não tenho valor. Então ela acredita nisso, é uma crença. Nós chamamos de uma crença central, né? Eu me lembro aqui de uma senhora que eu atendi e aos 8 anos de idade ela foi esquecida pelos pais na escola, né? Os pais a esqueceram sozinha, no escuro, ela ficou durante muito tempo e depois, nos 40 anos de idade, ela ainda assim ela tinha alguns resquícios
desse trauma. Ela é uma excelente executiva, bem-sucedida, mas ela vive em uma ansiedade constante de ser abandonada pela família, pelo marido e por pessoas. Então, o trauma não é o esquecimento na escola que aconteceu lá atrás. O trauma é a crença de que, abre aspas, eu não importo para a pessoa, eu não sou suficiente para essa pessoa, eles não vão voltar para me buscar, e frases assim que o cérebro acaba produzindo, né, e reforçando essa situação do que é o trauma. É bom nós frisarmos também que nós não mudamos o passado, mas nós ensinamos a mente a parar de projetar esse filme antigo no presente. Então ensinamos a respeitar o passado, mas não viver em função dele, né? Muito bem, Cláudio, para a gente continuar, algumas pessoas confundem traumas com caprichos. Como que a gente diferencia quando é um trauma real ou não? Júlio, essa pergunta ela é muito sensível e a gente precisa explicar de uma forma técnica e sem muitos melindres também, né? Precisamos deixar claro que a vida ela exige esforço, ela exige uma casca, exige resiliência, exige vontade, disciplina, foco. E isso aqui abre-se um parêntese para que a gente possa não melindrar as coisas que têm a ver com a possibilidade da pessoa vencer os traumas. Nem toda crítica de chefe, por exemplo, ou término de namorados ou alguma coisa semelhante é um trauma. O trauma real é aquele que desorganiza a identidade da pessoa. Um outro autor da psicologia que eu gosto muito, chamado Viktor Frankl, o criador da logoterapia, terapia através do sentido de vida, ele dizia que na sua sobrevivência lá no Holocausto, né, foi uma das pessoas que sobreviveu ao Holocausto, ele dizia que podemos perder tudo, menos a liberdade de escolher como agir diante da dor. Vou repetir essa frase. Podemos perder tudo, menos a liberdade de escolher como agir diante da dor. Mas para escolher assim, você precisa ter o quê? Ter uma saúde mental. Não é uma escolha tão fácil, por isso que a gente fala muito sobre essa questão de ter saúde mental. Em várias palestras, em vários locais, nós temos batido nessa tecla da pessoa fazer essa autoanálise. Será que eu estou tendo uma saúde mental para enfrentar determinados problemas? Nesses anos de trabalho, né, eu tenho atendido pessoas que trazem muitas situações. Tive pacientes que perdeu tudo, perdeu por causa de drogas, por exemplo, perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu casa, perdeu até dignidade. E dizia até frases como, me abandonaram, Deus me abandonou, eu sou um fracasso. E isso era um início até de uma depressão, que falava mais alto nessa pessoa, né? Então, nós trabalhamos com ele reestruturando essa parte cognitiva de aprendizado e o olhar dele para o problema, para que se fosse diferenciado esse olhar. E resgatamos a força interna que essa pessoa tinha e ele começou a perceber que, embora tenha perdido algumas coisas, né, a sua capacidade de reconstruir estava intacta. Porque nós temos essa capacidade. Eu sempre digo isso e sempre vou repetir, nós somos a espécie mais fantástica do universo. E isso porque nós somos, de fato, eu acredito, criados, né, pelo designer do universo.
Então essa pessoa, ele parou de ver, né, como um cenário de vítima, né, vítima do destino, ele parou de se vitimizar e se viu como sobrevivente. Ele abandonou, de fato, o vitimismo. A diferença entre o trauma e a frustração é o impacto. A frustração te chateia. O trauma te convence de que você não tem saída. E sempre há uma saída. Quando a pessoa resolve encarar o problema de frente, saindo do vitimismo, ele consegue. Cláudio, para a gente fechar aqui, como que a terapia pode ajudar a pessoa que vivencia traumas? Bom, dentro do âmbito do setting da psicologia, ou seja, do ambiente psicológico e da terapia, uma das técnicas que nós chamamos de dessensibilização ou reestruturação e outras, né? Nós usamos para mapear a vida da pessoa, fazendo com que ela veja a realidade da sua própria vida. O trauma, ele faz a pessoa evitar a vida. Então, se a pessoa sofreu um acidente, ela para de dirigir. Se foi traído, ela para de confiar. Isso mostra que o medo, ele é um mestre mentiroso para o nosso cérebro. Ele faz você e qualquer pessoa que está nessa situação acreditar que o perigo de ontem está acontecendo no dia atual, em cada esquina. E o cérebro, ele projeta esse medo e por isso que paralisa, né? E a gente tem que intervir e desmistificar essa crença na mente da pessoa. Há casos de pessoas que tiveram assim tragédias, né? E que conseguiram, né, resolver problemas depois de um certo tempo. Outras não conseguiram mais dormir no escuro, não conseguiram mais enfrentar a vida, porque não se submeteram à ajuda e continuaram com os pensamentos catastróficos, continuaram sem se auto-questionar. Uma das técnicas que nós usamos é exatamente isso, desmistificar os pensamentos catastróficos e aplicar questionamento, por exemplo, questionamento socrático, né? Fazer a pessoa responder para ela mesma qual a veracidade daquele pensamento que ele tem em relação ao trauma. A pessoa aprende pensamentos e aprende que pensamentos não são fatos. Ela aprende que vai retomando o controle aos poucos e que ela pode chegar ao objetivo que ela traçou para a vida dela. Hoje existe, vejo, né, muitas pessoas voltando a sorrir e a fazer planos para o futuro. E isso é a prova de que a mente humana tem uma capacidade regenerativa incrível. O trauma é uma rachadura, mas é por onde a luz começa a entrar, se a pessoa permitir o tratamento. Por isso que terapia ela só funciona para as pessoas que querem e entendem que é de dentro para fora. Não é o profissional que vai fazer o trabalho que ela deve fazer. Eu costumo sempre citar a frase que é apenas uma luz para o caminho, mas não vai guiar, não vai dar os passos para a pessoa. Então, a pessoa que nos ouve hoje, por exemplo, que tem um trauma, o que eu poderia dizer é: sua dor é real, muito real, e merece respeito, mas ela não é o ponto final. Voltando a citar uma frase de Aaron Beck, né, que é o pai aí da terapia cognitivo comportamental, ele dizia o seguinte: há mais na superfície do que
nosso olhar alcança. Por baixo de um trauma existe uma força que você ainda não conheceu. Posso dizer também, né, não deixe que o capítulo sombrio do passado da sua vida seja o melhor capítulo, que você possa escrever novos capítulos, como diz também Augusto Cury, né, reeditar, reescrever a sua história. Então procure ajuda, fale sobre isso, sobre a sua dor, sobre o seu medo, sobre os seus traumas, sobre a sua vida traumática, porque quando a boca se cala, o corpo padece. Também existe essa frase, e nós conhecemos muito bem. Mas quando a alma fala, o trauma ele se cura. Eu sempre falo aqui na rádio uma frase que eu gosto muito, que o falar alivia dores emocionais. Isso é um fenômeno. É um fenômeno. Falar alivia dores emocionais. E falar, obviamente, com a pessoa certa. Não é alguém também que vai te puxar para baixo. Para alguém que possa te elevar, possa ajudar você. E lembre-se, você é muito maior do que aquilo que tentou te destruir. Traumas não devem ser ignorados, porque a dor precisa ser respeitada, mas também não devem ser supervalorizados a ponto de aprisionar a vida. Victor Frankl dizia também: quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Repito essa frase: quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Em outras palavras, se você tem um sentido de vida, você vai conseguir. Busque o seu sentido de vida, que não há trauma que persista quando a pessoa tem um sentido de vida. O trauma pode marcar um capítulo da sua história, mas ele não precisa escrever o final da sua vida. E quando alguém busca ajuda, muitas vezes descobre algo surpreendente. E é possível transformar feridas em forças. Show de bola. Conversamos com psicólogo e palestrante Cláudio Márcio Salviano. Cláudio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Bauru Agora. Registra aí para quem está acompanhando o nosso programa, suas redes sociais, seus contatos, para te acompanharem, te seguir e também entrar em contato. Muito obrigado aos nossos ouvintes, a você, Júlio. E o meu contato é @psicólogopalestrante. Me encontram facilmente aí nas redes sociais. Grande abraço, Cláudio. Até uma próxima. Até. Valeu. Agora, 3...